Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, aproveitando esta abençoada oportunidade para nós estarmos aqui, né, meus irmãos, já concluindo aqui o 6º dia da campanha Templo do Espírito. Templo do Espírito Santo, amém? Curando corpo e alma. E graças a Deus, essa semana nós conseguimos aprender, né, mais um pouco, porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E voltando aqui em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia vem nos lembrar: acaso não sabes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que, como não são de vocês mesmos, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus tem nos abençoado, meus irmãos, a cada dia, né? Com esse versículo nós podemos entender que o Senhor está nos perguntando se nós não sabemos que o nosso corpo é
templo do Espírito Santo. E já falamos várias coisas aqui para nós ficarmos conhecendo mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o ser templo do Espírito Santo, né? E isso vem nos ajudar a entender melhor as coisas, fugindo daquilo que tem deixado nós longe de ser o templo, né? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque a cada dia que passa, nós estamos cada vez mais próximo da nossa partida ou da vinda do Senhor, porque Deus é bom e tem cuidado de nós em todos os sentidos, né, meus irmãos? Por acaso não sabes vós, né? E nós começamos aqui de novo, tá? Lá no comecinho de 1 Coríntios 6, que Deus tem muito para falar com nós ainda, né? Falou com nós aqui na imoralidade, para nós fugir da imoralidade, fugir do pecado, né? Porque quem comete o pecado está fora dos planos de Deus. Aí temos que reconciliar com o Senhor, reconciliar com o Mestre, porque Ele é nosso ajudador. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem nos dado a vitória a cada dia, né? Porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E a palavra de Deus diz bem assim: e se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, apresente a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos, né? Em vez de levá-la aos santos. Ou não sabe vós que os santos hão de julgar o mundo? E se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, né? Que às vezes eles tinham problema na igreja lá de Corinto e levava para o mundano resolver uma coisa que eles podiam estar resolvendo ali entre eles, né? Ou não sabes que havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Porque se vocês têm questão relativa às coisas desta vida, designe ao juiz aos qual os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes, né? Questão da igreja, resolver a igreja, até para não causar escândalo, né? Até para não causar escândalo aqueles que estão fora, que é o que mais acontece, né? Apontar o dedo naqueles que fazem a obra de Deus, né? Então, temos que estar vigilantes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aos pessoal, aos irmãos da igreja de Corinto: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficiente, sabe, para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de um descrente, né? Aí é onde ele estava falando sobre causar escândalo, resolver na igreja. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra o irmão, né? E contra a obra de Deus também. Ou vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imoral, nem idólatra, nem adúltero, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha, né? E algumas outras coisas mais aqui, ele enumerou algumas coisas que a pessoa estará fora dos planos de Deus.
né? Aí a pessoa dá um jeitinho, não, porque aonde eu congrego liberou. Não, mas aonde que eu congrego liberou mais isso. E a imoralidade vem tomando conta da igreja, infelizmente, né? Temos que vigiar. Tudo que vem acata, tudo que vem acata, né? Não, precisamos acatar isso que eles fazem lá para segurar o jovem. O jovem, se ele quiser, ele vai nascer de novo e vai aceitar a palavra de Deus como ela é. Não é moldar a palavra de Deus para agradar a pessoa que não quer nada com Deus, não. Então, temos que estar e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vocês não sabem que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei eu o membro de Cristo e unirei a uma prostituta? Que de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que une a quem faz coisa errada é um corpo com ela? Né? Está unido com ela. Pois como está escrito, os dois serão só uma só carne. Então não serão uma carne santificada, mas sim está unido ao pecado. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual e todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, porque glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, né? Então, aqui nós entendemos que quando nós usamos o nosso corpo, a nossa vida, quando nós unimos a maldade, quando nós unimos a bebedice, quando nós unimos a todas essas coisas que foi mencionado aqui, nós estamos nos afastando dos caminhos do Senhor, né? E nós temos que ter consciência disso. Um dia nós iremos dar conta a Deus de todas as nossas ações, né? E nós já sabemos que nada há oculto que não há de ser revelado, então nós temos que estar cada dia mais buscando ao Senhor. Amém? E nesse sexto dia nós estamos lembrando o sexto dia da campanha Templo do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa estar falando rica e abundantemente cada vez mais no seu coração, não é? Porque Deus é bom e tem cuidado de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por isso, meus irmãos, nós temos que estar alegres, alegres e firmes, procurando agradar ao nosso Deus, porque nós sabemos que há uma luta constante entre a carne e o espírito, e aquele que tiver mais alimentado em nós irá vencer, né? No Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, o versículo fala sobre o Espírito Santo fazendo morada. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em nós, né? Diz a palavra de Deus. Olha só que palavra abençoada. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Né? Então já está explicado. Aquele que não guarda, aquele que não obedece, aquele que não quer um compromisso com o Senhor, ele não ama. Né?
Ele não ama o Senhor Jesus, ele não ama a palavra de Deus, porque se ele amar a palavra de Deus, se ele amar o Senhor Jesus diz: e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em vós. Como nós já lemos 1 Coríntios 6,19, mas muitas das vezes fechamos as portas do nosso coração para ouvir as verdades que temos ouvido, que temos presenciado e ainda insistimos em viver da nossa maneira. Ainda insistimos em viver de forma a desagradar ao Senhor. Amém? Então temos que estar firmes, procurando obedecer a palavra de Deus, porque se nós obedecer, meus irmãos, com certeza nós iremos sofrer bem menos do que às vezes a pessoa já sofre, porque ela sabe que no final de tudo, o Senhor irá nos dar a vitória. Então nós temos que estar buscando ao Senhor sempre, né? Buscar o Senhor na certeza do qual Ele irá nos abençoar, mais do que já somos abençoados, né? Porque Deus é bom e cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Porque a Bíblia nos diz que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós para entendermos claramente o significado de ser templo. Então, já disse, para ser templo tem que ser organizado, tem que ser limpo, tem que estar longe das impurezas que acabam sujando a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu fico agradecido, né? Muito obrigado por estarmos aqui já no 6º dia da campanha e crendo que precisamos viver em novidade de vida a cada dia para nos tornar esse templo do Espírito Santo que a Bíblia menciona para nós. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas, o nome do Senhor Jesus, né? Seja na vida de cada um, para que possamos vencer, 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 vencer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Deus tem nos abençoado, amém? E logo mais estaremos trazendo um final da campanha, o 7º dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo. Aqui é Iemanjá, mais uma vez, aproveitando esta abençoada oportunidade para nós estarmos aqui, né, meus irmãos, já concluindo aqui o 6º dia da campanha Templo do Espírito. Templo do Espírito Santo, amém? Curando corpo e alma. E graças a Deus, essa semana nós conseguimos aprender, né, mais um pouco, porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E voltando aqui em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia vem nos lembrar: acaso não sabes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que, como não sabes, como não são de vocês mesmos, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus tem nos abençoado, meus irmãos, a cada dia, né? Com esse versículo nós podemos entender que o Senhor está nos perguntando se nós não sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E já falamos várias coisas aqui para nós ficarmos conhecendo mais um pouco
sobre a palavra de Deus, sobre o ser templo do Espírito Santo, né? E isso vem nos ajudar a entender melhor as coisas, fugindo daquilo que tem deixado nós longe de ser o templo, né? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque a cada dia que passa, nós estamos cada vez mais próximo da nossa partida ou da vinda do Senhor, porque Deus é bom e tem cuidado de nós em todos os sentidos, né, meus irmãos? Por acaso não sabes vós, né? E nós começamos aqui de novo, tá? Lá no comecinho de 1 Coríntios 6, que Deus tem muito para falar com nós ainda, né? Falou com nós aqui na imoralidade, para nós fugir da imoralidade, fugir do pecado, né? Porque quem comete o pecado está fora dos planos de Deus. Aí temos que reconciliar com o Senhor, reconciliar com o Mestre, porque Ele é nosso ajudador. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tem nos dado a vitória a cada dia, né? Porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E a palavra de Deus diz bem assim: e se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, apresente a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos, né? Em vez de levá-la aos santos. Ou não sabe vós que os santos hão de julgar o mundo? E se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, né? Que às vezes eles tinham problema na igreja lá de Corinto e levava para o mundano resolver uma coisa que eles podiam estar resolvendo ali entre eles, né? Ou não sabes que havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Porque se vocês têm questão relativa às coisas desta vida, designa ao juiz aos qual os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes, né? Questão da igreja, resolver a igreja, até para não causar escândalo, né? Até para não causar escândalo aqueles que estão fora, que é o que mais acontece, né? Apontar o dedo daqueles que fazem a obra de Deus, né? Então, temos que estar vigilantes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aos pessoal, aos irmãos da igreja de Corinto: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficiente, sabe, para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de um descrente, né? Aí é onde ele estava falando sobre causar escândalo, resolver na igreja. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra o irmão, né? E contra a obra de Deus também. Ou vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imoral, nem idólatra, nem adúltero, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha, né? E algumas outras coisas mais. Aqui ele enumerou algumas coisas que a pessoa estará fora dos planos de Deus, né? Aí a pessoa dá um jeitinho, não, porque aonde eu congrego liberou.
Não, mas aonde que eu congrego liberou mais isso. E a imoralidade vem tomando conta da igreja, infelizmente, né? Temos que vigiar. Tudo que vem acata, tudo que vem acata, né? Não, precisamos acatar isso que eles fazem lá para segurar o jovem. O jovem, se ele quiser, ele vai nascer de novo e vai aceitar a palavra de Deus como ela é. Não é moldar a palavra de Deus para agradar a pessoa que não quer nada com Deus, não. Então, temos que estar e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vocês não sabem que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei eu o membro de Cristo e unirei a uma prostituta? Que de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que une a quem faz coisa errada é um corpo com ela, né? Está unido com ela. Pois como está escrito, os dois serão só uma só carne. Então não serão uma carne santificada, mas sim está unindo ao pecado. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual e todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, porque glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, né? Então, aqui nós entendemos que quando nós usamos o nosso corpo, a nossa vida, quando nós unimos a maldade, quando nós unimos a bebedice, quando nós unimos a todas essas coisas que foi mencionado aqui, nós estamos nos afastando dos caminhos do Senhor, né? E nós temos que ter consciência disso. Um dia nós iremos dar conta a Deus de todas as nossas ações, né? E nós já sabemos que nada há oculto que não há de ser revelado, então nós temos que estar cada dia mais buscando ao Senhor, amém? E nesse sexto dia nós estamos lembrando o sexto dia da campanha Templo do Espírito Santo, amém? Que Deus possa estar falando rica e abundantemente cada vez mais no seu coração, não é? Porque Deus é bom e tem cuidado de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por isso, meus irmãos, nós temos que estar alegres, alegres e firmes, procurando agradar ao nosso Deus, porque nós sabemos que há uma luta constante entre a carne e o espírito, e aquele que tiver mais alimentado em nós irá vencer, né? No Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, o versículo fala sobre o Espírito Santo fazendo morada. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em nós, né? Diz a palavra de Deus. Olha só que palavra abençoada. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Né? Então já está explicado. Aquele que não guarda, aquele que não obedece, aquele que não quer um compromisso com o Senhor, ele não ama. Né? Ele não ama o Senhor Jesus, ele não ama a palavra de Deus, porque se ele amar a palavra de Deus, se ele amar o Senhor Jesus,
Senhor Jesus diz: E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em vós. Como nós já lemos 1 Coríntios 6,19, mas muitas das vezes fechamos as portas do nosso coração para ouvir as verdades que temos ouvido, que temos presenciado e ainda insistimos em viver da nossa maneira. Ainda insistimos em viver de forma a desagradar ao Senhor. Amém? Então temos que estar firmes, procurando obedecer a palavra de Deus, porque se nós obedecer, meus irmãos, com certeza nós iremos sofrer bem menos do que às vezes a pessoa já sofre, porque ela sabe que no final de tudo, o Senhor irá nos dar a vitória. Então nós temos que estar buscando ao Senhor sempre, né? Buscar o Senhor na certeza do qual Ele irá nos abençoar, mais do que já somos abençoados, né? Porque Deus é bom e cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Porque a Bíblia nos diz que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós para entendermos claramente o significado de ser templo. Então já disse, para ser templo tem que ser organizado, tem que ser limpo, tem que estar longe das impurezas que acabam sujando a morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu fico agradecido, né? Muito obrigado por estarmos aqui já no 6º dia da campanha e crendo que precisamos viver em novidade de vida a cada dia para nos tornar esse templo do Espírito Santo que a Bíblia menciona para nós. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas, o nome do Senhor Jesus, né? Seja na vida de cada um, para que possamos vencer, 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 vencer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Deus tem nos abençoado, amém? E logo mais estaremos trazendo o final da campanha, o 7º dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por estar nos abençoando, nos dando a vitória, porque sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E a sua palavra diz: operando eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor na minha e na sua vida? Então, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão que passar por aqui nesse 6º dia da campanha, para deixar uma oração, para deixar um louvor, enfim, para deixar um testemunho, porque Deus é bom e seremos realmente templo do Espírito Santo em nome de Jesus, se nós ouvir a palavra de Deus e obedecer. Paz sejam com todos, em nome de Jesus. Amém? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eis-me aqui na tua presença, Pai querido, nesta noite, te agradecendo, Pai querido, por mais uma noite na tua presença, por mais um dia que termina e mais um dia que se aproxima, Pai querido, nesta noite, meu Senhor, vai visitando cada um dos teus filhos, dos teus servos, visita, Pai querido, vai dando graça, dando força, vai tirando, Pai querido, tudo aquilo que não tem te agradado, estende tuas mãos, vai dando livramento, vai repreendendo todo o mal, visita, Pai querido, o coração, a mente
visita os ossos, vasos sanguíneos, vai repreendendo toda enfermidade, Pai querido, vai abrindo as portas que estão fechadas, estende tuas mãos, vai visitando as causas impossíveis, Pai querido, visita cada um dos teus filhos, Pai querido, nesta noite, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa a tua igreja, vai dando um abraço espiritual, Senhor, um renovo, Pai querido, na vida de cada um de nós. Nós te pedimos, Pai querido, já estamos agradecendo, Pai, nesta noite, Pai querido, pelo propósito, Pai querido, que os irmãos têm começado, Pai. Mais uma noite deste propósito, Pai querido, Pai amado. Visita, Pai querido, vai dando força à tua serva, a irmã Miriam, o pastor Jaime, toma eles pelas tuas mãos. Vai dando sabedoria, Pai querido, teus filhos, teus servos. Nós te pedimos, Pai querido, uma bênção especial para cada um dos teus filhos nesta noite. Te pedimos, já estamos crendo, Pai querido, na vitória de cada um. Para a glória, a honra e a exaltação de teu nome, nesta humilde oração, nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus de amor, de poder e grande glória. Neste momento, meu Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Pai, quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez e está fazendo nas nossas vidas. Quero te agradecer, meu Deus, pela campanha, a qual o Senhor, aleluia, Jesus, está falando que é sobre o templo do Espírito Santo. Pai amado, Pai Santo, que o nosso corpo seja templo do Teu Espírito, que o Senhor ache morada, Senhor, dentro de nós, que nós venha, meu Pai amado, aleluia, fazer a Tua vontade. Senhor da glória, nos limpa, Pai, nos purifica para o Senhor, que o templo do Espírito Santo tem que estar limpo, nos santifica, Pai, para Ti, porque a Tua palavra vai nos dizer, sem a santificação a qual ninguém verá a Deus. Então, Pai, nos ajuda a nos santificar para o Senhor, nos liberta das coisas erradas do mundo e nos transforma, Pai, de dentro para fora, que nós possamos ser verdadeiros cidadãos do céu. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo na face da terra. Abençoa os pastores que ministram a tua palavra. Abençoa, meu Pai, cada missionário, missionária, cada obreiro que faz, meu Pai, a tua obra com amor, com zelo, com carinho. Que o Senhor venha usar cada um dos teus servos, venha repreender, meu Deus, todo o mal, venha cortar todo o laço, todo embaraço, toda timidez. Nos limpa, Pai, nos purifica para ti, Senhor, pois o Senhor deu a nós um espírito, Pai, de poder. Aleluia, Jesus, a tua palavra vem nos dizer, se nós crermos, aleluia, Jesus, ter fé do tamanho de um grão de mostarda, nós possamos falar para um monte, sair de um lado para o outro, ele irá, porque é pela fé. Então, meu Deus, pela fé que estamos aqui buscando ao Senhor, a cada dia clamando a Ti, pedindo ao Senhor que nos renova, nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo, nos purifica, Senhor. Aleluia, Jesus, que o nosso corpo seja o templo do Teu Espírito Santo, a morada do Senhor, que o Senhor venha morar em nós, venha nos direcionar, Pai, por onde formos, que o Senhor esteja conosco, Pai, guiando nossos passos, firmando os nossos passos no Senhor a cada dia, Pai. Deus de poder, Deus de glória, abençoa a vida do pastor Jaime, abençoa a sua família, toma cada um em tuas mãos, continua usando o teu servo como o Senhor quer, como instrumento do Senhor, aleluia, Jesus, como arauto nessa terra, Senhor, que ele possa continuar ministrando a tua palavra, para cada pessoa que ouvir possa sentir, meu Deus, a tua presença, possa ser liberto, possa ser curado e transformado por ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te clamo neste momento. Abençoa cada vida, cada ser humano que vive na terra. Abra os olhos daqueles que estão cegos, Pai, sem enxergar, meu Deus. Ah, Senhor, abra a mente, o entendimento, renova, Pai, pela força do teu poder. Que cada um possa, meu Deus, a cada dia se firmar mais no Senhor, ter desejo de buscar, Senhor, a tua presença, afastar do mal. Nos ajuda, Senhor, a afastar de todo o mal, que nós venhamos nos aproximar mais de ti, estar mais perto do Senhor, porque o pecado é que separa o homem do Senhor, o pecado separa o homem de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
do Senhor é a vida eterna que o Senhor nos dá. Aleluia, Jesus. Senhor, eu te agradeço. Abençoa a irmã Miriam, abençoa a sua família, abençoa cada pedido de oração que foi feito, que o Senhor venha atender cada um de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Seja com cada um de nós, Pai, nos liberta, nos transforma, muda a nossa história, Senhor, a cada dia, para que nós possamos prosseguir olhando para o alvo, e o alvo é o céu, e o Senhor Jesus que está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nos limpa, Senhor, nos purifica e nos santifica para Ti. Em nome de Jesus, e louvado seja Deus. Na comunhão e na concordância com nosso irmão pastor Jaime, quero aqui também deixar a minha oração por essa palavra, Deus. Aleluia. A qual se encontra em Coríntios. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor continue nos orientando e nos mostrando o que não pode ser dito, Deus, o que não pode ser feito e que desagrada ao Senhor. Que não venhamos praticar nenhuma coisa que são abomináveis aos teus olhos. Que o Senhor venha nos abençoar. Continua abençoando a campanha, Senhor. Como nós já oramos ontem. Oramos hoje novamente, Deus, para te agradecer, para te exaltar, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Quero aqui agradecer ao Senhor, agradecer, Pai, a todos os momentos da nossa vida, por amor de Ti. Quero te pedir também, Senhor, que entre com a providência na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Alternauta, Senhor, que tem entrado nos nossos canais. Que o Senhor venha abençoando, guardando, protegendo eles de todo mal e de toda aparência do inimigo, Pai. Tu és Deus maravilhoso. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo poder. Peço ao Senhor também e a todos que vão ouvir esse áudio, que perdoem pelo barulho. Aqui em casa é só alegria na parte da manhã, Pai. É a hora que as crianças estão chegando e, e os avós. E eu também, como tia, fico muito feliz. Aproveito também, Senhor, para agradecer a saúde da minha irmã Graça, que está fazendo a quimioterapia. Agradeço, Senhor, por essa paz que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos do grupo, as meninas dos olhos de Deus. E também aqui do canal. Vídeos para sua edificação. Quero aqui agradecer ao pastor Jaime que nos trouxe o 6º dia da campanha, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero agradecer às nossas irmãs, a diaconisa Maria José Siqueira, a qual deixou louvor e oração. E nossa irmã
Joana, que também nos acompanhou em uma oração. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vós que tem nos ajudado. Também teve a participação aqui da nossa irmã glória a Deus. A nossa irmã que disse um amém aqui é Gislaine. Que o Senhor possa abençoar a vida dela também por estar aqui conosco. Quero agradecer a todos nessa comunhão, nessa união, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de nós, nos renovando todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.